Bom dia, bora dar início a mais uma narrativa. O dia de hoje ele começou com uma boa notícia que Irã e Israel afirmam terem suspendido os ataques mútuos por enquanto, mas também eles deixaram claro que as hostilidades podem aumentar a qualquer momento. Então, por enquanto, o mercado ele tá sofrendo um alívio momentâneo, mas nada que isso não possa mudar repentinamente. No dia de hoje a gente não tem dados macroeconômicos muito relevantes. A gente vai ter alguns dados aqui sobre a balança comercial, a variação semanal de empregos da ADP, mas não é nada muito impactante. E alguma coisa sobre o mercado imobiliário e o PIB em tempo real. Então, vamos para o gráfico. E já está bem claro aqui hoje. Com base na geopolítica ali, a gente pode ver que o petróleo já acabou cedendo. O CL1 já foi abaixo dos $90, o Brent está girando em torno dos 90 e está com uma queda de 2% agora, no início da manhã. Os metais estão girando em torno do 0 a 0 também. O VIX aliviou bastante, já está na casa dos 18 novamente. E os títulos também estão cedendo bastante. E o dólar tá em queda e tá respeitando a nossa narrativa de domingo, que a perspectiva era que o dólar fosse corrigir um pouco mais, principalmente para precificar a probabilidade de uma alta nos dados da inflação, que venham a fortalecer ainda mais a alta no dólar. A gente pode ver que os índices asiáticos fecharam bem positivos aqui, um índice fechando a 8,4%, é algo bem relevante. E a Europa, nesse momento, tá, tá comprada, tá bem positiva até. Com o dólar em queda, as emergentes tendem a estar em alta, mas, como eu disse, a queda do dólar bem provavelmente é uma reprecificação para os dados da inflação que saem essa semana. E eles vão dar um direcionamento melhor para os mercados. Porque ou eles vão reforçar a postura do Fed com um tom mais restritivo em relação a taxas de juros, ou uma possibilidade de alívio, que nessa altura do campeonato é bem pouco provável. A narrativa do dólar segue a mesma, buscar dentro desse range aqui, buscar abaixo de 50%. E se ele vier desacelerando dentro desse movimento, vier mais equilibrado e buscar a 74 da OTE aqui, confluindo com o fundo do canal aqui, ficaria bem interessante, porque é uma região de pullback também. Então, com uma boa reação do preço aqui ou um realinhamento do fluxo, é bem interessante realizar compras aqui. E como ele está acima dos 50%, a gente pode buscar por vendas dentro dessa região aqui. Aqui é um ponto bem interessante. Se o preço corrigir mais ou menos até aqui ou até nessa região de pullback aqui, que rompeu essas duas extremidades aqui que formaram um fundo duplo. O rompimento, a força institucional saiu desse nível de preço. Então, é uma região bem interessante para se vender. E aí, dependendo até onde o preço cair aqui,
Se ele fizer uma correção acima dos 50% aqui, seria bem interessante, porque abaixo dos 50% já começa a ser região de demanda e às vezes não é tão interessante assim vender depois que ele já tiver reprecificado a demanda. Nós vamos acompanhar. Mas o movimento mais interessante, eu acredito que seja de compra lá embaixo. O euro também tá respeitando a narrativa, ele é inverso do dólar. Dentro desse range aqui, poderia pegar no pullback aqui para buscar a 74 da OTE, que tá bem interessante também, porque é uma região de pullback, um realinhamento do fluxo ou uma boa reação do preço. A gente pode começar a buscar por vendas dentro do euro. Hoje a narrativa ela tá bem simples, tá bem claro. O mercado ele comprou o otimismo desse cessar-fogo entre Irã e Israel agora, não era nem porque os Estados Unidos, o próprio Trump, ele está tentando amenizar um pouco esse conflito entre Israel e Irã. Então, o mercado hoje está, pelo menos no pré-market, ele está comprando bem essa narrativa de um alívio diplomático, pelo menos temporariamente, e nada que não possa mudar de uma hora para outra, um novo ataque, uma nova escalada no conflito. O ouro também é queda, ainda mais se ele seguir desacelerando aqui, é bem provavelmente uma reprecificação, ainda mais se os dados da inflação vierem acima, mostrando uma surpresa para cima, o ouro tende a seguir em queda, mas agora nesse momento ele tende a entrar em alta justamente pelo alívio no petróleo que está aliviando os títulos aqui. Mas não acredito que no médio prazo ele ainda deve seguir em queda, principalmente se os dados da inflação reforçarem a ideia de juros mais altos. Então, aqui a gente até pode buscar por compras até níveis mais altos, rompendo esses níveis e buscando sempre trabalhar dentro de um canal aqui. Seria bem interessante para buscar aquela região do preço. Se o preço trabalhar mais equilibrado, a probabilidade dele aceitar essa queda é maior. E nos índices Nasdaq e S&P, agora pela manhã no pré-market, as empresas de tecnologia elas já estão bem positivas. Algumas ressalvas aqui que estão bem fracas negativamente. E o setor de semicondutores aqui já está subindo quase 2%. E o ETF do Nasdaq quase 1%. A gente tem esse nível de pullback. O preço acabou travando nessa região aqui. Ele rejeitou o rompimento dessa região. Foi buscar mais demanda. E agora está indo lá tentar romper essa região de novo. E acredito que o preço está indo buscar patamares mais elevados, mais ofertados para dar continuidade à queda, principalmente se os dados da inflação reforçarem a ideia. E o mercado ele vinha sendo bem sustentado pela tese de IA,
que as empresas de tecnologia, além de apresentarem bons resultados, estavam apresentando um guidance excelente e a Broadcom veio para quebrar um pouco esse fluxo. Ela teve bons resultados, mas o guidance dela não foi tão, tão bem aceito assim pelo mercado. Então o Nasdaq ele pode vir a buscar esses patamares mais acima para depois entregar uma queda, ou se ele ficar mais lateral agora pela parte da manhã, buscar uma região mais demandada, a gente pode dar continuidade ao movimento, ainda mais que o mercado agora pela manhã ele está otimista, principalmente em relação à questão do cessar-fogo. Então a gente tem que avaliar a abertura do mercado como que vai ser. E o Nasdaq ele vai depender muito do direcional que ele tomar na abertura. A gente vai tomar uma atitude. Mas o mercado por agora ele está bem otimista. Então o Nasdaq ele tende a buscar patamares mais elevados. Só como ele vai buscar isso? Ou se ele vai reprecificar um nível de demanda antes de romper esses níveis aqui, ou se ele vai buscar direto e depois vai rebalancear os preços e podendo até buscar patamares mais elevados. O S&P ele se encontra dentro da mesma narrativa. Uma coisa interessante que o S&P ele puxa bastante o Nasdaq. E olhando por esse lado, o S&P ele não tem uma região de absorção mais abaixo e o Nasdaq tem esse Fair Value Gap aqui junto dessa região de pullback. Então, se o S&P buscar esse Fair Value Gap aqui, é bem provável que o Nasdaq busque esse nível aqui e não lá de baixo. Principalmente se o S&P chegar aqui e startar um movimento de alta a partir daqui e o Nasdaq estiver dentro dessa região, ele tende a acompanhar o movimento. E depois do rompimento dessa região, buscar patamares mais altos. Usando esse nível como pullback. Ou se ele não abrir reprecificando e buscar patamares mais altos direto, a gente tende a pegar uma correção no movimento atingindo níveis de preços que tendem a travar o preço. A narrativa pro dia de hoje é essa, por enquanto ela tá bem simples até, o mercado tá bem direcional, tá bem alinhado o fluxo, a geopolítica e, e vamos ver como o mercado vai responder essa narrativa. Tamo junto, até mais.